Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Informática, Hardware e Games da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje nós vamos continuar com a aula aí de edição de texto, né? Editores de texto. No caso, a gente vai estar continuar utilizando o Word Online. Na última aula eu já expliquei para vocês o porquê de eu estar utilizando o Word Online e não do programa propriamente dito. Eu estou utilizando aqui o Word Online porque eu utilizo o sistema operacional Linux, que ele não comporta, né, ele não suporta nenhuma das aplicações da Microsoft. Então, para que eu possa estar dando seguimento com a aula com vocês, eu vou estar utilizando aqui o Word Online. Lembrando que se vocês quiserem utilizar algum outro editor, vocês podem estar utilizando o Google Docs, ou o LibreOffice, ou o próprio Office que seja instalado no computador de vocês. Vou deixar aqui no link mais uma vez, aqui na descrição do vídeo, o link na verdade para instalação do Word no celular. Lembrando que é importante, tanto para usar o Word Online, que seria esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, quanto o Word para celular, vocês precisam ter alguma conta da Microsoft, tá? Seja Hotmail ou Outlook, vocês precisam para conseguir utilizar os recursos aí que tem disponíveis, tá? Ambos são gratuitos, porém deixo bem claro que eles são limitados. A gente não consegue fazer todas as coisas no Word Online ou no celular que a gente conseguiria fazer no programa versão para computador mesmo, desktop, ok? Então é o seguinte, a ideia da aula de hoje vai ser trabalhar basicamente com tabelas, tá? A gente vai trabalhar aqui com tabelas. As tabelas elas também estão aqui no menu inserir. É uma das primeiras aqui opções de ferramentas e objetos que vocês podem estar adicionando no Word nesse menu de inserção. Então eu vou clicar aqui em inserir. Me aparece essa grade, onde eu posso selecionar aqui a coluna, né? Então aqui quantidade de colunas que eu quero, ou melhor, aqui, né? As colunas aqui na horizontal e as linhas aqui na vertical. Beleza? Então eu quero uma coluna, ou melhor, uma tabela que tenha uma linha e uma coluna. Então eu posso clicar nesse primeiro quadradinho aqui, tá vendo? Aparece ali em cima o nome, tabela 1 por 1, né? 1x1 seria tabela de uma coluna por uma linha, ok? Se você quiser criar alguma tabela que seja diferente do que tem aqui, você tem a opção aqui também de inserir a tabela e definir quantidade máxima de colunas e a quantidade máxima aí de linhas que você quer nessa tabela que você vai criar, tá ok? Eu vou criar aqui uma básica. Vou criar aqui duas linhas e 3 colunas. 3 por 2, certo? Só para a gente ver algumas coisinhas aqui. Bom, então é o seguinte. Aqui, em primeira instância, como eu já expliquei na última aula, quando a gente adiciona algum objeto novo no Word, vai aparecer um menu novo aqui em cima, que seria o menu de ferramentas daquele objeto. Então aparece, se você adicionar uma imagem, ferramentas de imagem. Se você adicionar uma tabela, ferramentas de tabela, certo? Então aqui no Word Online, ele não vai aparecer necessariamente esse menu, mas ele aparece as duas guias que estariam dentro desse menu, que seria as guias Design da tabela e Layout da tabela, né? Aqui no Design da tabela, que seria o primeiro menu, né? A gente tem a opção aqui de alterar o estilo. Eu já mostrei isso para vocês um pouquinho na última aula, bem breve, né? A gente pode alterar aqui opções de estilo da tabela aqui em linhas, né, o total de linhas, ou a última coluna, ou colunas em tiras, enfim. Posso também alterar as cores dessa minha tabela, ou então o sombreamento da célula. Célula seria cada um desses espaços aqui, desses quadrados que a gente tem para digitar, beleza? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em algum espaço, vem aqui em sombreamento da célula, no baldinho de tinta, e eu clico aqui na cor, que aquela parte ali já vai ficar colorido da cor que eu selecionar, beleza? Então aqui, ó, cada parte ela fica de uma cor diferente, ok? Beleza, então além da gente poder fazer essas modificações básicas aqui, lembrando que na versão de computador você vai ter muito mais recurso, é muito importante ressaltar essa parte. Aqui no layout da tabela, a gente consegue fazer mais algumas edições, tá? Como por exemplo, deixa eu selecionar aqui, ó. Estou selecionando a primeira linha. Eu posso excluir uma linha ou uma coluna ou a tabela inteira. Eu poderia fazer isso aqui.
Eu posso também aqui adicionar uma linha ou uma coluna, né, em cima ou embaixo daquela que eu estiver mexendo ali, que eu estiver modificando. Eu posso aqui também a opção de selecionar, né? Eu posso selecionar uma linha inteira, ou uma célula, ou uma coluna, ou uma tabela inteira. Beleza? Então na hora que eu vou selecionar aqui, ó, deixa eu só ver se eu consigo. O computador está um pouquinho lento, gente. Aguenta só um pouquinho aí. Beleza, então eu posso verificar aqui. Clica aqui em linha, ó, e ele já seleciona as duas linhas. Se eu vim aqui clicar em coluna, ele vai selecionar a primeira coluna porque é o que está selecionado. Se eu selecionar aqui tabela, ele seleciona tudo, ó, de uma vez só. Beleza? Então tem aqui a opção de apagar uma coluna, por exemplo, ó, diminuir, né? Ou uma linha. Ou a opção também de adicionar uma linha, né? Ou uma coluna. Adicionar uma outra coluna aqui à esquerda também, ó. Certo? Então ele vai fazendo essa modificação, ok? Eu vou selecionar aqui essa primeira linha. E aí, selecionando essa primeira linha, eu vou ter essa opção de mesclar. O que é o mesclar? O mesclar, vocês estão observando aqui que eu tenho 4 colunas, né, nessa tabela que eu desenvolvi aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Vamos supor que eu quero fazer um cabeçalho para alguma coluna, uma tabela que eu esteja desenvolvendo, alguma coisa do gênero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar a primeira linha, como eu fiz aqui, e clico nessa opção aqui, ó, mesclar células. Então, aquelas 4 colunas se transformaram em uma só. Certo? Eu transformei aquelas 4 em uma única coluna, né? Uma única linha também. Beleza? Posso modificar aqui se eu quiser, né? Eu vou deixar ela aqui branco para escrever alguma coisa dentro para vocês observarem. Então, vamos lá. Aqui em layout da tabela, eu também posso modificar o alinhamento do conteúdo, né? Ó, se ele vai ficar no centro, se ele vai ficar mais para cima, dependendo da largura e da altura da tabela que vocês estiverem desenvolvendo, né? Então aqui eu vou colocar, vamos lá, vou colocar aqui algum conteúdo, sei lá, calendário, por exemplo. Vou escrever aqui. Então, meu computador está um pouquinho lento, mas vamos lá. Então eu escrevi aqui, ó, vocês podem observar que ele já fica centralizado bonitinho, né? Poderia fazer de repente aqui um calendário, fazer um cronograma, alguma coisa do gênero, certo? Então é o seguinte, uma outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui também, ali naquele menu, a gente pode estar dividindo uma célula. Vocês viram que eu mesclei, né? Eu juntei. Vou colocar aqui toda essa tabela aqui, a cor branca, que fica melhor para visualizar, né? Beleza. Então é o seguinte, ó, eu vou clicar aqui nessa célula apenas, e aqui em layout da tabela, eu vou dividir a célula. Então eu posso definir em quantas colunas eu quero que essa célula se divida. Vamos supor que eu quero 3 aqui, ó. Olha lá. Aí virou 3 espaços, viraram 3 espaços aquela célula, né? Eu quero dividir essa aqui de baixo em 2 apenas, ó. Então eu posso... Acho que não foi aqui, vamos tentar de novo. Opa, fiz errado. Não estava selecionado, né? Bom, vamos lá de novo aqui. Só para ir agora. Duas. Tá, aqui ele não vai me deixar fazer com 2, porque tem que ser múltiplo de 3, né? Então, vou tentar com 6. Olha lá. Então eu criei aqui 6 espaços, né? 6 colunas diferentes nessa de baixo. Sempre vai ser por múltiplo, tá? Se você usar a primeira for 2, aí você vai fazer sempre o múltiplo de 3. Então tem 1, 3, 6, né? Aqui nesse caso. Beleza? Então a gente consegue fazer essas configurações e edições aqui para a gente estar construindo as nossas tabelas e criando nossos trabalhos. Pessoal, essa aula, esse vídeo, ele vai ficar bem curtinho mesmo, porque é mais para mostrar essa ferramenta
e para passar aqui para vocês as atividades que vão valer a frequência de vocês da aula de hoje. Pessoal, para quem estiver sem... Professor, eu não consigo fazer porque eu não tenho computador para fazer o Word, eu não tenho celular para fazer o Word. Me avisa, em primeira instância, isso aí, né? E um outro detalhe, todo mundo que assistir essa videoaula, eu preciso que quem assistir dê um ok lá no grupo do WhatsApp, só para que eu saiba que assistiu o vídeo e para que eu possa lançar na frequência depois. Essa atividade ela vai valer nota, tá? Ela vai contabilizar na nota de vocês, final lá do módulo depois da prova, e a frequência ela vai ser compatível ao ok. Então, se você assistiu a aula, se você deixar o ok, eu vou entender que você assistiu e que você esteve presente, entre aspas. Eu vou estar passando aqui então esse exercício, né, essa tabela. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar para mim como se fosse um cronograma ou uma agenda do que vocês fizeram aí, do que vocês têm feito nessa última, ou fizeram nessa última semana na casa de vocês aí, nesse período de quarentena, né? Então, vocês estão vendo aí que eu tenho os 6 dias da semana, de segunda a sábado, e aqui eu separei em períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então vocês vão fazer para mim o que vocês fizeram de atividades com essa formatação do jeito que está pedindo aí. Qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhadinha melhor aí em como está a tabela. Não precisa ter esses mesmos textos aqui, né? Academia e tal, escrito, porque talvez não tenha sido as mesmas atividades, né? Então vocês vão fazer essa tabelinha para mim, né? De segunda a sábado, de segunda até o dia de hoje, o que vocês desenvolveram aí nessa semana. Claro que nem todo mundo acordou às 7h30 da manhã, né? Mas, se vocês quiserem começar a fazer ali a partir das 9h30 da manhã, tá ótimo também. Não esquece de formatar. Vocês estão vendo aí que todos os horários aqui estão em negrito, os períodos e os dias da semana também estão em negrito, tá? Não esquece de formatar, pintar bonitinho a tabela. É um exercício bem simples, porque novamente, gente, é o que dá para passar por hora, né? Enquanto a gente está distante, assim, tô passando exercícios mais fáceis e mais simples para que vocês consigam fazer tanto no Word Online ou sozinhos aí no Word mesmo, ou no Google Docs ou em qualquer outro editor de texto, tá? Lembrando novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar, tá? Eu estou sempre disponível aí para estar atendendo vocês da melhor maneira que eu puder, beleza? Então essa fica a atividade de hoje. Espero que vocês tenham pegado aí um pouco do conteúdo, beleza? A gente vai se vendo por aqui, vai encerrando por aqui. E muito em breve aí estaremos de volta lá em sala de aula, ok? Eu espero que vocês se cuidem. Um abraço e tchau, tchau.